O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão traz mais um depoimento, e hoje um depoimento muito importante, porque a gente vai lá para antigamente para saber como é que se fazia teatro, como é que se fazia televisão, dos primórdios, né, da televisão e do teatro brasileiro. E eu estou aqui com nada mais nada menos do que uma das grandes vedetes brasileiras, uma das grandes atrizes, Lilian Fernandes. Muito prazer e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Já vi que é uma turma muito simpática e vamos ao que precisa. Vamos lá. Né? Lilian, eu queria que você começasse a nossa entrevista dizendo o seu nome de batismo, o seu nome artístico, onde você nasceu e a data de nascimento. Bom, o meu nome normalmente é Adieme Penac, não tem nada a ver. É 11 de junho de 35. Eu fiz 89 anos, vou fazer 90. Que maravilha. É impressionante. Você Depois nasceu... dessa carreira tão puxada... Você nasceu em São Paulo? Nasci aqui na Aclimação. Aclimação, em maravilha. Casa, parteira, com parteira. Que maravilha. ótimo. Eu passo lá e fico com o coração, sabe, assim, pulando de alegria. A casa está lá. Está lá até ainda hoje. Onde eu nasci. Que bom. Conta pra gente, como é que foi lá no final dos anos 40, começo dos anos 50, você se descobrir atriz ou que queria vedete? Eu sempre fui levada da breca. E de pequena eu já ia para a estação de águas com a minha mãe e gostava, né, de falar poesias, cantar, de dançar. No quintal já fazia, com lençóis, o palco, a minha irmã de bilheteira. Essas coisas a gente sempre demonstra, né? Mas o meu pai não queria de jeito nenhum italiano e minha mãe muito menos. E eu fui, quando chegou na escola normal, que quase todo mundo fazia escola normal, eu um dia fui com uma colega num concurso de cinema me inscrever, lá na Vera Cruz. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e ela desistiu. Que ela tinha uma cicatriz na perna, uma bicicleta, não sei, entrou com freio e tinha que desfilar de maiô, roupa comum e roupa biê, né? E aí o rapaz ficou insistindo para mim, que não precisou insistir muito também. Aí eu falei, esse nome que eu tenho tão esdrúxulo, não vou pôr. E a minha família também vai me matar. Então ela falou, põe o que eu ia pôr, Lilian Fernandes. É uma coisa tão engraçada isso, que era ela que ia pôr. Sim. Ela tinha um nome de descendência árabe, né? Então ela também estava escondida da família. E aí eu pus o nome e comecei a fazer os testes. Ia na secretaria do colégio, falava que não estava passando muito bem e tal, o diretor me liberava. E eu tirava o uniforme, que antigamente a gente respeitava muito o uniforme do colégio, né? Punha um vestidinho que eu levava, que saía nos jornais quando eram feitos os testes. Aí lá ia eu para Jaçanã, para não sei aonde, fim de mundo, procurando ônibus, aquelas coisas, e fazia os testes. E o presidente do júri era o Alberto Cavalcanti. E no Brasil ele não foi uma pessoa tão reconhecida, mas lá fora deram muito valor a ele. Eu li reportagens, coisas maravilhosas a respeito dele. O Canto do Mar diz que aquele grande diretor, me foge agora o nome, mas é um dos mais famosos, diz que tem um pôster enorme na sala dele do filme O Canto do Mar. Canto do Mar. O nome dele que é uma agora... das primeiras produções da Vera Cruz, né? Mas ele não foi bem aqui na Vera Cruz, brigou, sei lá o que aconteceu. Mas e aí chegaram na minha porta, meu pai tinha um comércio e a reportagem, meu pai pegou um revólver e botou todo mundo para correr. Olha que horror, passei uma vergonha. No fim eu ganhei o concurso, eram 10 concorrentes, eu tirei o primeiro lugar. Tinha inclusive profissionais fazendo teste, pessoas que já trabalhavam. Foram 500 e poucas concorrentes, né? Aí meu pai ia para a Europa com a minha mãe e ele falou, não é só a mãe que vai, não, é você. Eu não tinha 18 anos, né, e tinha que obedecer, eu obedecia. E ia chorando, desesperada, fui embora com ele para lá. A grande estrela da Vera Cruz, então, não aconteceu? Não aconteceu. Aí eu fui, fiquei lá, ele não via a mãe há 28 anos.
Então a gente ficou por lá passeando e tal, e ele me tirando da cabeça, me dizendo que preferia me ver morta do que nesse ambiente. Olha, uma loucura. Depois ele era fanático pelo Colé, que foi meu marido, pelo meio artístico, Anquito, Grande Otelo, todo mundo era amigo dele. E adorava meu pai. E ele foi administrador de teatro junto comigo. Você vê como o mundo dá voltas, né? E como é que você venceu todas essas barreiras e de repente você é estrela do teatro de revista? Eu fui trabalhar com a Renata Franz, quando eu voltei, eu fui escondido do meu pai no Teatro de Alumínio, lembra ali no Anhangabaú? Sim. Aí eu cheguei lá, a Renata, olha, eu quero te contratar na hora. Eu falei, nossa, que maravilha. Estreio amanhã então, vou falar com meu pai. Aí levei lá a sogra da Renata, a Renata, o César, os dois filhos, todos foram na minha casa, na casa dos meus pais, e disseram, não tem nada, o ambiente é familiar, a Renata vem de uma família de artistas, tudo isso. Meu pai falou, não, ela só faz essa temporada aqui e não vai embora de casa. Mas eu fui, né? Fui para Porto Alegre, Belo Horizonte, para todo lado com a Renata e o meu pai no camarim, minha mãe, aquela drama, falando. Eu falei, não, eu não vou deixar. A Renata falou, olha, sinto muito, a senhora não vai conseguir. Foi a Renata que tirou da cabeça dela. A Renata me deu umas grandes oportunidades, porque tinha um papel que ela ia fazer. Eu tinha 11 meses só de profissão e o Rogério Jacob dirigia. Olha como a revista era bem, Armando Couto, escreviam Haroldo Barbosa, Max Nunes, Mário Meira Guimarães, toda essa gente muito etilizada e culta, né? Escreviam coisas ótimas. E nós, então, eu fiz esse papel que era da Renata, ela não quis fazer. E no dia da estreia, quando eu acabei, estava Dulcina, Odilon, era para a classe teatral e para os jornalistas. Aí eu voltei à cena várias vezes, eu me lembro. E aí fica um ambiente até meio difícil, né? Se você agrada muito, é problema. Se não agrada, é problema. Não sabe como fazer. Tem esse lado, né? Mas depois eu era grande amiga da Renata até o último instante. Claro. Você acha que naquela época o preconceito era muito grande por parte do público ou não? Não, o público em si não, frequentava muito, cadeiras extras, teatros como Carlos Gomes, 1.600 lugares cheios toda noite. Já pensou? De terça a domingo. Lugares. Eram 14 sessões por semana. Hoje quem Aí coloca... dá para você ganhar dinheiro, mas... Hoje quem coloca 100 pessoas no teatro está feliz da vida, né? Pois Vocês colocavam 1.600. 1.600, que tinha as Filipetas também, que eles se lançaram na Praça Tiradentes, que os teatros eram enormes. Ali tinha o Teatro Recreio, o Teatro João Caetano e o Teatro Carlos Gomes, né? Que vai ser reinaugurado agora. Mas acho que dividiram em salas menores. Né? E o Recreio foi abaixo, que eu trabalhei também, teatro que era do Walter Pinto, e o João Caetano acho que ainda está de pé, mas eles destroem e não constroem, com a promessa de que vão fazer. Mas também o público não está muito direcionado, né, eu acho. Sim. Você acha que hoje a gente vê aí Cláudia Raia com vários musicais e tal, algumas atrizes ainda tentam, mas existe público para ver esse tipo de teatro ainda? Eu acho que o público precisaria ter mais base cultural, né? Mais leitura, mais viagens, mais oportunidade de um salário digno também, para poder frequentar certos ambientes, né? Porque está tudo bem acima do que se ganha, né? Está difícil, não está fácil. A Lilian Fernandes estava contando aqui para mim que a gente tem aí uma ideia de que pensa em Dercy Gonçalves e várias outras atrizes e acha que o palavrão era uma coisa recorrente no teatro de revista e tal. Conta que você nunca falou um palavrão numa peça. Não, nunca falei, nunca trabalhei alcoolizada, nem vi ninguém em cena assim, porque era rígida a coisa, né? Apesar das pessoas terem uma impressão diferente lá fora, ou alguns comentários, dentro a gente tinha que chegar no horário, assinar ponto, tinha a tabela, tinha a maquiagem meio azul,
Sombra Azul, do Carlos Machado, eu me lembro, Meia Verde, Sombra Verde, tem que fazer a coisa como tem que ser. Musical americano, então, que eu fiz, respeitar religiosamente 3 horas de espetáculo no Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, né? E tinha público, ficamos mais de 1 ano. O SESI fizemos, caiu o Ministério, ficou 2 anos. Que loucura, né? Sim. Uma maravilha. Assim, trabalhar assim, você entra em cena, vê aquele tapete de gente, é um espetáculo isso. Agora, quando você fica ali contando, espiando pelo buraco, contando, e fazer graça. Sim. Comédia tem que ter público, né? Claro. É difícil fazer graça, vamos lá. Eu acho que comédia tem que ter um certo pique, uma boa empatia com o público, né? O texto também tem que ser bom, mas eu tenho paixão por fazer comédia, paixão. Porque, não sei, eu sempre fui escada do Walter Dávila, do Golias, do Grande Otelo, de todos eles, né? Então, quer dizer, a gente sabe perfeitamente o momento, sabe? De fazer a coisa, e só a cancha também que dá, né? A experiência, sim. Que o teatro é uma grande escola. Aí você trabalha para muitos públicos, é no norte, é no sul, que eu viajei o Brasil inteiro 10 anos. Carro de boi, boleia de caminhão, não tem esse negócio de só conforto, né? Não tinha Uber à disposição, né? Não, pensãozinha que você chegava e dizia onde é o banheiro, era um pinico pendurado no prego, sabia? Eu saí do meu conforto do lar para pegar, mas a gente gosta. E viajamos de Ford 29, acorrentadas rodas, que a lama era mais de 1 metro, acredita isso? Olha que loucura! E aí no meio, porque primeiro o Colé contratou um motorista, mas nem no meio, no começo o cara já falou, não, olha, está aqui seu dinheiro, eu não vou, nós não chegamos vivos lá. Nós íamos para um lugar chamado Alegre, de Alegre não tinha nada o caminho. Aí nós fomos nesse Ford aí, e só tinha um farol, e era um garoto de uns 15 anos dirigindo, com uma perna para fora do carro, outra para dentro, era muito engraçado. Chegamos em Lamiadas, tivemos que tomar banho, e o microfone tocando na cidade lá, chegaram os artistas, não tinha ninguém tinha comprado um ingresso ainda, mas aí anunciou, lotou. Para as novas gerações, Lília Fernandes foi casada com um dos mais importantes humoristas brasileiros e homem de teatro, né? Que gravou Cachaça e não era de graça, tudo de graça. O que você acha? Que foi Toca o Colé. até hoje no Carnaval, né? Junto com a Carmen Costa. Com a Carmen Costa. E aí, como é que era essa convivência quando você tem lá 2 artistas debaixo do mesmo teto 24 horas, né? Como é que coordena-se tudo isso? Aí a vida era ótima, viu? A gente dava risada o tempo todo. O Colé tinha um gênio divino, maravilhoso. Sempre disponível, sempre contando piada. A pessoa assim, olha, é uma benção. Porque não dá o menor trabalho, não dá o menor... Para ele tudo estava ótimo, contanto que ele estivesse no palco, era uma coisa assim. Vocês fizeram TV juntos, teatro juntos, cinema também? Cinema, eu não fiz, acho que não fiz cinema com... Eu fiz 15 filmes, mas acho que o Colé não participou. Fiz com Zé Trindade, lembra o Zé Trindade muito? Com Anquito, sim. Com Grande Otelo, com Zelone. Fiz uma série de filmes assim. Nos anos 60, você faz uma série de programas de TV que se transformaram numa... Hoje a gente tem como referência Times Square, né? E eu acho que o programa igual àquele realmente foi uma honra trabalhar naquele programa, viu? Como eu adorava fazer, o que tinha de receptividade, aonde a gente ia era uma loucura, não se podia andar na rua. Era e um elenco fabuloso, né? Fabuloso. Não, Excelsior teve o melhor elenco do mundo, né? Quando eu li o livro da Excelsior, eu chorei muito, porque realmente foi uma emissora hors concurso, diferente de tudo que eu já vi. Olha, eu trabalhei em todas elas, mas a Excelsior...
E no Times Square você tinha você, Colé, Daniel Filho, Dorinha Duval. Tinha um elenco assim, nós fazíamos samba de branco, aí eu fazia uma aeromoça alemã também, com Walter Dávila. Até quem me ensinou alemão foi o Carlos Eduardo Dolabella. Ele falava bem o alemão. Então, e com o Canarinho eu treinava o meu francês lá no SBT. A gente aproveita também para isso, né? Para isso. Os Legal. colegas são maravilhosos e é um meio sensacional. É uma pena, né, que muitas pessoas não pensam no futuro. Eu sempre fui daquelas que dei conselho. Às vezes eu era até meio desagradável, né? Porque eu dizia, olha, compra logo um tetozinho, nem que seja na zona do Meretrício, qualquer lugar, contanto que você tenha o seu cantinho, né? Que é o principal. Depois você vê o resto, né? Porque realmente é instável, muito instável. Quantas vezes eu cheguei em locais para trabalhar, com Carlos Machado, as faxineiras faxinando, 11 horas da noite, o show era meia-noite, 1h, conforme entrava o público, né? E a Dercy, várias pessoas, e o que está acontecendo aqui? Não tem show. A senhora não sabe? Não tem show. E eu desci a escadaria da TV Rio, fazendo Rio Hit Parade, com César de Alencar, ainda da Rádio Nacional. Olha como eu sou arcaica. Mas às vezes eu fazia com Murilo Neri. Ele levou também o nome de Consul Hit Parade, porque uma época foi a Consul que patrocinou. Desci a escadaria, o Severino Araújo, maestro, tocou o prefixo ao vivo, a plateia sentada ali na TV Rio, no Posto 6, pagavam, não era muito, mas as pessoas pagavam ingresso na TV. Na TV. E pagavam também na Visconde Pirajá para ver o Times Square. Olha como é que era. E aí descemos a escadaria, eu vi o dia inteiro me arrumando com um vestido longo tudo, quando o César Alencar me cutucou e falou, olha, os músicos estão pondo os instrumentos na caixa, eles não vão tocar. Estava lá Elza Soares, Jair Rodrigues, estava lá todo mundo para entrar. E aí nós tivemos que dar uma desculpa e ia entrar um filme e devolver o dinheiro dos ingressos. Não teve o programa, né? O Rio Hit Parade, porque não pagando os músicos, o sindicato deles funciona. Sim. Não é o nosso. O nosso não funciona muito, mas o deles pararam no ar. Vê se pode. Era difícil fazer televisão ao vivo? Eu sei lá, a gente fazia todo dia, né? Todo dia tinha que ensaiar. Eu me lembro, eu ia lá para a Venezuela gravar programa com o Castro Barbosa. Você acredita que eu trabalhei com o Castro? Do PRK-30? Mas eles eram ótimos, né? Os dois. Sim. E ele era meu amigo, Fizeram eu caminhava com ele humor, na praia, né, também, sabe? Ele ia me buscar o Chacrinha, ele. Era uma turma ótima, a gente morria de rir. E a gente se encontrava porque um morava perto do outro e Copacabana inteira a gente andava, era uma delícia. E justamente esse ambiente era um sucesso, era uma maravilha. A gente tem o que recordar, isso que vale bom, ouro. Não? Que bom. Mas vale ouro, vale ouro. Que bom. Quando eu pego meu material todo, né? Que eu vejo que quase todo mundo já foi, eu fico arrasada, porque o que faz falta chegar, porque durante os ensaios você já passa umas horas ali entretida, mudando texto, conversando, dando risada, contando besteira. Apelidos me punham montes. O Geraldo Alves, que era um grande comediante, né? E morreu num acidente de carro, mas fazia show sozinho, tudo. Aí ele, Palmeira Alegre, Pessegosa. Nossa, eu nem me lembro de tanto. A minha pele era boa na época, né? Eu era jovem. E então eles me punham apelido, me gozavam, mas a gente não pegava como bullying, nada disso. Nada disso. A gente tinha outro espírito esportivo, né? Você contracenou com grandes nomes do humor brasileiro, acho que os maiores nomes do humor brasileiro. Graças a Deus, só né? com o Procópio Ferreira já é uma... Com a Marília Pêra. Né?
Ali no início e tal, você sentia um certo nervoso, porque de repente eu tenho aqui um grande nome na minha frente e se eu errar o texto, se acontecer alguma coisa, você sentia isso ou era normal? Nossa, quantas vezes aconteceu. Uma vez a gente foi fazer o programa do Golias, aí na Consolação ainda era, lá na Augusta, no fim. E quando era ao vivo, o Newton Travesso que dirigia. Quando chegou, tinha público presente, né? Então, quando chegou no primeiro ato, acabou o texto do autor. Olha, vê se pode um negócio desse. O Golias ficou assim, falou para mim, nossa, acabou o texto e tem que continuar o programa. Aí invertemos os papéis, quer dizer, nós que estávamos no palco, uma turma, foi para o camarote, e os que estavam no camarote vieram para o palco. Fizemos uma mudança e ele inventando, todo mundo, estava o Renato Consorte, estava um monte de gente. Aí não sei, saiu o programa, você acredita? Você acha que coisa... Esse improviso falta hoje para o artista brasileiro? Porque vocês, por várias situações e por várias vezes, tiveram que usar e abusar do improviso. Isso falta um pouco hoje para os artistas? Falta porque isso vem exatamente do tete a tete, de você fazer sempre. E onde você faz isso? No teatro. Porque o teatro é uma escola que... Você não vê que a maioria veio do teatro para a televisão? Sim, sim. Então você E assim que pode, volta para os palcos. É verdade, e sente muita falta, né? Porque ali é que você aprende mais, que você aumenta teu poder de fazer a coisa, né? Senão fica estagnado. No teatro revista tem que saber cantar, dançar e representar. Era a Bibi Ferreira, maravilhosa, minha amiga, me dirigiu em Portugal. Você acredita que eu tive a coragem, porque ela me deu, de fazer um monólogo da Bibi em Portugal, com 23 anos que eu tinha, e tinha pouco tempo de profissão. Aí eu pedi a minha rescisão de contrato para o empresário, quando ele me falou, nós vamos recordar vários quadros que fizeram sucesso em Portugal. Aí eu já comecei a tremer, falei, pelo amor de Deus, que não me deem nada de responsabilidade. Veio direto o monólogo do carnaval português com o carnaval brasileiro, que a Bibi fazia. Eu falei, não, o senhor me dá a rescisão, por favor, que eu vou embora, eu não quero fazer. Nem tenho competência, nem vou me arriscar. Aí quem eu encontro no Parque Mayer, quando eu saio de lá, cabisbaixa, pensando, já estou na rua, pronto, a Bibi, com a Berta Loran, que é muito minha amiga. Aí eu falei, a Bibi falou, o que houve? Tal, tá com uma cara, mulher. Eu falei, eu pedi a rescisão. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem que fazer um monólogo que você fez, eu não tenho capacidade para ele. Ela falou, como não tem? Eu venho te ensinar. E ela vinha, toda tarde E aí fui substituir ela no Hello Dolly, lá no João Caetano. Depois eu fiz um teatro na Tupi, que era eu, ela e o Chico Anísio. O Chico Anísio era o marido dela e eu era amante do Chico Anísio. E ela era inválida. Nossa, que profissional era a Bibi. Ela se amarrou todas as vezes que ela ia fazer, para dar o valor a fazer melhor. Tomou um choque ali no abajur, a mão dela ficou meio preta. E vieram os médicos e ela disse, não, vai continuar, porque eles queriam parar. Naquele dia a gravação, ela fez até o fim. Ainda ela trouxe uma estola que quando eu vi ela descer do carro, falei, nossa, Bibi, que estola divina, você vai usar em que cena? Ela falou, não, eu trouxe para você. Quando você desce aquela escadaria, que eu tomava o marido dela, né, na história. Isso é a época do Grande Teatro Tupi, TV de comédia, TV de fazíamos vanguarda. lá na Tupi. E eu fiz muito humor na Tupi também, Sim. né? Lilian, como é que foi fazer algumas participações em novelas? Lá nos anos 90, você fez algumas participações, foi homenageada em Belíssima, junto com outras vedetes maravilhosas. É bacana fazer novela, não? É muito longa? Não, eu acho que qualquer trabalho deixa a gente muito feliz, né? Mas acontece que não era muito a minha praia e depois eu
várias vezes me chamaram, inclusive eu fiz uma com o Zelone, quando ele morreu, que a gente estava adorando fazer aquela novela, e tinha um elenco maravilhoso, né? Sim, a Yara Lins, tinha Conde Zebra, aquela né? que morreu. Rutineia de Moraes. A Rutineia, tinha o Casarré. O Consorte só tinha também, gente né? boa, Renato Só tinha gente boa, mas o Zelone foi um negócio tão terrível aquilo, uma coisa tão assim inesperada, que ele era novo. Né? Sim, sim. E eu estava tão entusiasmada para fazer aquilo, e o Walter, era o Walter, aquele do primeiro beijo, né? O Walter Foster. O Walter Foster, que me chamou, a gente estava tão animado. Eu fiz uma participação no Deus nos acuda, que depois o Jorge Fernando queria que eu ficasse lá no Rio, tudo, mas eu vim embora para São Paulo, que já a coisa no Rio estava pesada. Aí você fez a minissérie Meu Marido. Aí depois eu fiz aquela, oh meu Deus, o que mais que eu fiz? Eu fiz aquele Meu Marido, nessa minissérie. E aí fez Belíssima, que era uma homenagem que eles fizeram pra gente, né? Mas essas coisas assim, de vez em quando me chamavam, mas aí eu fiz Planeta dos Homens também, que eu adorava fazer. Cinema na televisão, né? Era muito bem feito aquele programa. Sim. Eu lamentei largar, porque eu andava na rua, já falavam para mim, cala a boca, Pacheco. Quer dizer, o quadro que eu fazia já estava marcando, né? Eu fiquei muito, mas eu tinha a minha filha pequena e problemas e tal, e vai e vem é cansativo, que o Rio não é tão perto. Não é tão perto. Nossa, nosso papo está muito legal, mas a gente está aí terminando. Eu sou falante, eu só queria terrível. que você deixasse assim, o que você acha de mais importante na sua carreira que você pode deixar como legado para as novas gerações? Eu sempre aconselhei as pessoas a fazerem o que brota de dentro delas. Ninguém pode tolher. Eu encontro amigas que dizem, ai meu Deus, se eu tivesse tido a coragem, se eu tivesse tido, como eu me arrependo da vida que eu estou levando e poderia ter levado, né? Porque eu não tive peito. Porque tem que ter peito para enfrentar as coisas, coragem. Na vida, sem paciência e sem coragem, você não faz nada, né? Então eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ama, que gosta, porque passa tão rápido, né? Parece que outro dia eu estava em cima da pedra do arpoador de biquíni, nem tinha biquíni de lastex, de nylon, era uma costureira que fazia de pano mesmo. E feliz da vida, com os meus 18 anos e fazendo o que eu queria, que a liberdade é tudo na vida, e com a cabeça boa, eu acho que tendo uma estrutura familiar, tendo uma cabeça centrada, é excelente. Agora, quando a pessoa não tem miolo, é o diabo em qualquer profissão, não é só nessa, né? E esses dias eu encontrei um rapaz alcoolizado, tão lindo na rua, ele vinha de lá e eu de cá, ele caindo, e se apoiou em mim, não conseguia mais andar. Eu falei, nossa, mas um homem desse, bonito, grandão, com tudo no lugar, jovem, nesse estado, alcoolizado, isso é que é duro. Que tristeza, né? Isso é que é duro. Já você estar trabalhando, ocupada, porque eu não tinha tempo de pichar uma parede, de roubar um carro, nada, e com meu dinheirinho, eu ainda fazia miséria, porque eu pagava meu quarto, minha alimentação, minha lotação, e ainda dei uma aliança de brilhantes para minha mãe, você acredita? Que uma vez eu ouvi ela pedir para o meu pai, e eu ouvi ele dizer assim, não, isso é uma coisa desnecessária, nunca vou te dar. Eu fiquei com aquilo e falei, assim que eu trabalhar, vou comprar. E comprei e dei. Quer dizer, beleza, né? A pessoa tem que ter a cabeça boa, ela consegue maravilhas. Tudo, né? Eu acho. Que beleza. Eu não me arrependo, a minha vida está bem organizada, graças a Deus. Tivemos uma aula aqui com alguém que tem, como ela falou, a idade dela, né? 70 anos de carreira, né? É verdade, é verdade. Fantástico, né? Lilian, muito obrigado. E feliz da vida, isso é que é importante. Opa, né? Melhor ainda. Olha, encaro com a maior naturalidade tudo. Porque você tem que receber bem as coisas, e você estando em paz,
é fácil. É fácil, Não fica né? fácil? Eu acho. E as colegas também maravilhosas que eu tenho, os amigos, sabe? Então vale muito a pena tudo na vida. As tentativas, né? E persistir, é muito importante. Também nunca levei um não, que tem colegas que levaram muitos nãos, muita dificuldade. Eu encontrei bastante facilidade. Sempre tinha muito trabalho. Eu inclusive, saí do Rio, tinha 3 empregos. No Copacabana, fazendo uma comédia inglesa, que por sinal, o mês que vem eu vou ver com esse moço que trabalha como é o marido da Matilde o Visão Voador, com então, o Oscar eu Magrini. fiz essa peça lá no Teatro Copacabana, estava fazendo um filme com Antônio Marcos, que eu era secretária dele, mas infelizmente não assisti o filme. Estou louca para encontrar esse filme, aí vem Os Cadetes. Alguns filmes que eu fiz que eu não assisti, você acredita isso? Ah, mas a gente vai recuperar e e ainda vai te mandar. estava fazendo televisão. Quer dizer que a gente tem sempre... Há pouco tempo a Ana Maria Dias me chamou para fazer a mãe dela numa peça que eu ia fazer pela 2ª vez. Porque eu fui mãe dela também no Caiu Ministério. E ela insistiu tudo, mas era meio trágico. E acho que ela não chegou a montar, que ela estava esperando. A gente fez a entrevista com ela, deve vir aí em 2025. E é capaz ainda de eu saber lá Tomara. fazer a mãe dela outra vez. Tomara. Porque do jeito que ela me mandou o livro e a dedicatória, marcou muito, né? Ah, apesar com de certeza. que é uma coisa triste, sabe? Eu não gosto muito de fazer coisa triste, não. Eu Lília, gosto pra cima, cima. Isso que é bom. Em nome do Museu Brasileiro do Rádio e Televisão, eu que agradeço. muito obrigado eu que pelo agradeço. carinho, pela atenção. Peço desculpas, porque eu falo muito, Imagina, de maneira alguma, tá mas ótimo. ainda não contei nem assim... Nem um décimo. Nada, não contei nada. Se eu for contar, eu fico meses e meses. Teremos outras oportunidades, com certeza. Um beijão para Muito todos obrigado. e muito grata, viu?